Olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje com vocês, e principalmente essa palavra dirigida aos casais, sobre um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Uma palavra bastante conhecida que diz o seguinte: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto nos traz três verdades que precisam ser compreendidas e vividas pelos casais para que tenhamos então um êxito na nossa caminhada a dois. A primeira verdade que o texto nos deixa é que nós precisamos deixar pai e mãe. Infelizmente, muitos casais estão vivendo sérios problemas porque estão totalmente dependentes dos seus pais. Dependem financeiramente, emocionalmente, estão dependendo para resolver seus problemas, estão dependendo dos seus pais para tomar as suas decisões, estão dependentes em tantos outros aspectos. E isso é algo ruim para esse casal. Certamente, precisamos entender que muitos pais, na melhor das intenções, acabam agindo de uma forma que não é a melhor para com seus filhos. Começam a colher para si conflitos que não lhes pertencem mais, começam a se envolver em discussões dos filhos casados quando não deveriam mais se envolver nessas discussões, começam a tomar partido, começam muitas vezes a adentrar dentro da casa dos seus filhos, quem sabe incentivando-os a sair de suas casas e tentando resolver o problema que, na verdade, são seus próprios filhos que precisam resolver. Eu quero dizer que, para sermos vencedores em nosso casamento, nós precisamos aprender a deixar pai e mãe. E isso eu quero dizer de uma forma prática. Significa que precisamos deixar essa dependência dos nossos pais para que possamos, então, a partir de agora, viver essa vida a dois, essa nova etapa da nossa caminhada. Em segundo lugar, o texto nos fala que nós devemos nos unir. Quando nós nos casamos, é bem verdade que existem duas pessoas ali em universos totalmente diferentes. Por mais que tenhamos algumas afinidades, fomos criados em contextos diferentes, fomos criados diante de realidades diferentes, e tudo isso começa a se chocar quando nós começamos a morar debaixo de um mesmo teto, quando nós assumimos um compromisso de um casamento. E o texto nos fala que nós devemos caminhar na direção da unidade. Isso significa que nós precisamos então buscar nos ajustar, nos alinhar um ao outro. E tudo isso requer de nós um esforço e uma decisão que nós precisamos ter como casais de caminhar juntos. Eu quero dizer que se o casamento é um desafio, e de fato é um desafio, nós só conseguiremos vencer quando nós estivermos unidos. Eu quero dizer que existe algo importantíssimo para que essa unidade possa acontecer, que é você chamar a presença de Deus para dentro do seu casamento. Significa você estar diante de Deus, em oração, buscando seguir a palavra do Senhor, e certamente esse desafio se tornará possível de ser vencido. Em uma terceira etapa, o texto nos fala que nós caminharemos na direção de nos tornar uma só carne. Eu entendo, quando fala de se tornar uma só carne, um momento de maturidade no relacionamento. Quando isso acontece, nós deixamos para trás as nossas tendências egocêntricas e egoístas. Nós começamos a não pensar mais como um, mas começamos a pensar como dois. Nós começamos a não ter mais sonhos excludentes, mas começamos a compartilhar os nossos sonhos. Nós começamos a buscar uma felicidade que não venha trazer a infelicidade do outro. Nós começamos a aprender a conviver com as diferenças, pois essas sempre existirão, mas conviveremos com essas diferenças buscando cada dia sermos mais parecidos. Tudo isso só se torna possível quando chegarmos no nível onde nós conseguimos falar sem ferir, quando nós conseguimos ouvir sem julgar, quando nós conseguimos falar agora de problemas e não de culpados, quando nós aprendemos a assumir os nossos próprios erros e corrigi-los, quando nós não nos conformamos com o nosso relacionamento apenas ser um bom relacionamento. Porque alguém já disse algo uma vez, que é uma verdade, que o bom muitas vezes é inimigo do melhor.
E precisamos estar decididos sempre caminhar na direção de melhorar o nosso relacionamento. Diante dessa palavra, eu quero dizer que eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Que precisamos ouvir mais o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E melhor do que ouvir a palavra, é nós ouvirmos a palavra e praticá-la em nossas vidas. E somente assim nós estaremos então desfrutando da bênção que essa palavra tem a nos trazer. Que o Senhor nos ajude, que nós venhamos encarar esse desafio e sermos vitoriosos em nosso casamento, para a honra e glória do nome do Senhor. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e felicidades. Tchau, tchau.